Ó, vou confessar a vocês que eu estou curiosíssima para ver o momento da falta cometida ou não cometida, enfim, mas da falta marcada para sair esse gol do Gabigol. Porque vocês estavam aí com o retorno, né, obviamente, replay e tal. Eu não, o Madison também não, né? Você ainda não viu, né, Madison, o replay. Não, mas Então, eu tava tô atrás do curiosíssima. gol, tava atrás do gol ali, né, e eu vou deixar eles falarem primeiro, depois eu dou minha opinião. Tá bom, tá bom. Esse vai ser talvez um dos principais assuntos aqui do nosso Com pós-jogo. certeza. Eu já vou confidenciar, ô Tainá, um bastidor aqui do momento da narração. O Gabigol perguntou ali quem que estava narrando. Fui eu que narrei o gol dele aqui, todo mundo viu. E aí o que aconteceu no lance da falta? Eu narrei e na hora que ele chuta pra fora, sabe quando o narrador se emociona, fecha o olho assim, levanta a cabeça, né, pra gritar pra fora? Eu fiz isso. E aí o VS veio, me cutucou e falou, ele deu a falta, ele deu a falta. Eu não tinha nem reparado. Eu não tinha nem reparado, porque eu achei incomum ele primeiro ter dado essa falta onde normalmente seria uma vantagem, né? Já que foi um lance muito promissor ali, o chute do Gabigol. E o segundo que eu também não tinha visto falta no lance. Então fica já essa confidência aqui do bastidor, porque nem a gente viu falta no lance ali no ato, né? No lance ao vivo. E aí acho que é um pouquinho da gente discutir o que a câmera tá mostrando aí, ô Elias. Você disse no momento lá que mesmo depois de ver a imagem não viu falta no lance, que o Gustavo Henrique foi só na bola, essa é a sua opinião, né? Sim, não, eu ia falar pro Matos, você vai ver o lance, você vai ver. Não foi nada e ele erra 2 vezes, né, no lance. Eu vou deixar pra ver esse lance em casa. Em casa, né? Junto com os seus. Ou amanhã. Junto com os meus. Exatamente. É engraçado. Nem vai ver, né? Eu tô vendo o lance aqui, mas a hora que mostra o lance da falta, pisca. A gente não consegue enxergar, Tá entendeu? falhando o monitor Tá falhando aí, o monitor aqui, Otávio. Então ele erra 2 vezes no lance, porque ele dá a vantagem, né, de uma suposta falta, onde o Gabigol finaliza livremente, né, consegue escolher o canto do goleiro e erra, e ele volta atrás e dá a falta. Então, Elias, não tem um jogador do Santos. Pega a imagem, já vai rodar a imagem por trás do gol, a imagem com a câmera por trás do gol do gol. Não tem, agora, ó. Olha só, não tem um jogador do Santos que esboça reclamar uma falta. Não tem nada aqui, ó. Ninguém levanta a mão. Normalmente quem sofre a falta reclama. É o primeiro a reclamar. Exatamente. Porque foi tocado. Cara, ninguém reclama. Ó, aqui, eu acho que o que Sem poderia... contar... Desculpa, Tainá, mas acho que o que poderia defender o árbitro aqui, tentando fazer um advogado dele, é o ato dele ter marcado a falta no instante, né? Aí, ó, a gente tá vendo em câmera ali. Ele apita antes da finalização do Gabriel? Então, ele não faz isso. Ele não faz isso. Se fosse marcar a falta de alguém, era a falta do Lautaro. Que pisa no pé do Gustavo Henrique. Na sequência do movimento, não teve maldade, foi na sequência do movimento. Então, assim... Realmente, eu e Elias aqui, a gente ficou um olhando pra cara do outro sem entender o que ele deu. E eu narrando ainda, de olho fechado, veio o VS me cutucar aqui, ó. Ele deu a falta. E ainda com essa espécie de delay do apito, porque não me pareceu que ele apitou na hora. Se ele tivesse apitado na hora, beleza, aí já estaria tudo parado. Mas me parece que não. Me parece que o lance foi concluído com a finalização do Gabigol e depois ele marcou. Realmente é difícil de entender o contexto do árbitro para ter dado essa falta, que já foi interpretada errada e ainda tem a finalização depois do Gabigol. Eu assistindo daqui, eu tô com vocês, que o Gustavo Henrique pega na bola, né, e depois é exatamente o gesto que ele faz, enfim. Mas o ponto que vai se traz de ninguém no Santos ter reclamado, foi por isso que eu tava interrompendo, o Gabriel é um dos caras que mais reclama, né? E a gente viu durante o jogo, inclusive, ele tomar um cartão amarelo por reclamação. Ele até estava correto na reclamação, né? Que era o Carrilho, eu acho que estava sendo substituído. Estava muito mais próximo à linha lateral do lado de lá. E ele veio o caminho até aqui para a substituição acontecer. Então, o Gabriel estava corretíssimo naquela reclamação. Acabou tomando o cartão amarelo. E aí, ele finaliza e ele não reclama em nada. Que teria sido falta anteriormente. Começou a chuviscar. Sabe qual a impressão que eu tive ali, do lado do banco? Que ele teria marcado um escanteio para o Santos. Que a bola do chute do Gabriel Barbosa teria desviado. Mas nem isso aconteceu. Nem isso aconteceu. Cara, eu vejo o torcedor do Santos ali assistindo a gente na HBO Max. Tinha que ser para vermelho. Calma. Nem falta foi. Calma, parceiro. Nem falta. Tinha que expulsar o Gustavo Henrique. Calma. E aí, né, Ricardinho, aquilo que a gente fala, né? O árbitro que já foi confuso, especialmente da reta final do primeiro tempo e no segundo,
Aí ele ainda tem a famosa falta de sorte, que num erro claro dele sai o gol, né? É um lance Sai o gol. capital do jogo. Eu acho que o VS exatamente. foi muito feliz, né, no fim da partida, fazer a leitura de que, eu estava construindo isso até na narração, tanto o time do Corinthians, quanto o time do Santos, quanto a arquibancada, quanto os dois treinadores, todo mundo reclamando da arbitragem, é sinal de que a arbitragem certamente não foi boa no jogo, né? Não foi uma boa arbitragem. O jogo foi muito picotado, ficou muito parado no segundo tempo, que é uma crítica geral para a arbitragem brasileira, mas hoje especialmente. No né? segundo tempo ele se escorou muito nos cartões, né? O Elias e Madison pode ver. Dá para vocês verem quando o árbitro está perdido e começa a usar confuso, né, Vitor começa Sérgio? a usar o cartão para querer se defender da arbitragem, né? E você vê que ele dá um cartão amarelo pro Robinho Júnior, eu não sei vocês que viram no replay, né, aqui na lateral do campo, que o Robinho Júnior possivelmente poderia ter sofrido a falta e ele deu que o Robinho tinha dado uma mãozada no bidon, né? Então, assim, e ali o Robinho só esboçou falar com ele e já deu cartão amarelo. Então, a arbitragem hoje, de fato, se escondeu nos cartões. E acho que, desculpa, com todo respeito ao árbitro, assim, mas é a arbitragem chata, né? Porque não é nem que ele estivesse errando nesse lance específico aqui da falta, creio que sim, tá? Mas no resto, assim, não é que ele estivesse errando necessariamente, Picotado mas o jogo, picotando, né, deixando o Inimigo jogo do chato. futebol, né? Exato. Não deixa o jogo desenvolver. O cara pô. não conseguia cobrar falta rápido, que ele reclamava, tudo ele fazia o jogo parar. Então, Qualquer uma coisa escanteio, ele ia lá conversar com todo mundo na área e tal, não deixava o jogo correr, né? Ah, mas é chata. isso. 14 cartões amarelos. 14, cartão pra caramba. É assim, né? Infelizmente, a arbitragem no Brasil, ela se protege muito picotando o jogo. Vou parar aqui. E Vou para parar piorar, ali. né, Ricardinho? Pois não, Para fala, piorar, qual é o exemplo de sucesso na arbitragem? O Wilton Pereira Sampaio, que deve ir para outra Copa do Mundo e faz isso e fez isso a carreira Só que é inteira. engraçado, quando vai Fez pra isso a Copa não carreira faz isso, né, inteira. Vitor? Quando vai pra lá não exatamente. fica Então, picotando de o jogo, repente, né? um árbitro que está começando, querendo espaço, olha assim, pô, o que o Wilton faz, ele tá bem sucedido. Vira espelho, né? Vou fazer a mesma coisa. E, infelizmente, é isso. É isso. Infelizmente, um exemplo de árbitro bem sucedido no Brasil é o Wilton Pereira Sampaio, que se defende da arbitragem o tempo todo, apitando o jogo do jeito que ele quer. Então, E a gente tem aqui dois jogadores que jogaram muita bola, né? O Madison e o Elias. Muitas vezes, a gente que está no campo já há algum tempo, né, tá? E o Vitor também, quem está acompanhando a gente na HBO Max, a reação do jogador fala muito. A reação do jogador fala muito. O Gustavo Henrique, eu achei que ele ia ter um piripaque. Eu achei que ele ia ter um espasmo e ia ficar no gramado, porque ele ficou desesperado. Isso mostra que o Gustavo Henrique tem a certeza de que não fez a falta. Muitas vezes o apiteiro, ele tem que também ter essa sensação de olhar e falar, pô, eu errei aqui. Porque isso aí não é falta em lugar nenhum do mundo, tá?